Vixe, você vai perguntar isso tudo? Hã? Você vai perguntar isso tudo? A gente vê o que dá tempo, mas eu só tô te falando o que pode ser perguntado. Alguma coisa, tá, deixa eu só ver o negócio. Tá, a gente já vai começar aqui. Enquanto eu estiver falando... Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos também em transmissão pelo canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. Hoje temos entrevistas sobre a tecnologia 5G com o professor da Faculdade de Computação da UFO, Flávio de Oliveira. E para começar a edição dessa quinta-feira, o Brasil bateu o recorde do século na produção de energia renovável no mês de março. O governo zerou impostos federais sobre os componentes usados na fabricação de painéis solares para atender uma demanda que cresce no país. Esta empresa produz cogumelos shimeji em Mogi das Cruzes, no interior paulista. Para manter as plantas vivas, é preciso câmaras climatizadas. No ano passado, foram instaladas 60 placas fotovoltaicas para gerar energia. Agora, já são 700 painéis solares. 25% da energia consumida na produção vem do sol. Está valendo a pena, porque houve uma redução no valor da energia elétrica paga. Eu ia estar gastando em torno de R$15 mil a mais por mês de energia elétrica. Curitiba comemorou 330 anos e ganhou de presente uma usina de energia solar construída em cima do antigo aterro sanitário da cidade, desativada em 2010. A previsão é de uma economia para a prefeitura de mais de R$2,5 milhões por ano, o que representa 30% das contas de luz de todos os prédios públicos da capital. Para incentivar a produção de energia solar, o governo zerou os impostos federais para vários componentes usados na montagem dos painéis solares até o final de 2026. A alíquota de importação, o imposto sobre produtos industrializados, PIS e COFINS. A isenção vale para empresas habilitadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e com projeto aprovado. Elas terão direito a crédito calculado sobre o que foi aplicado no trimestre anterior em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com a redução nos custos, a expectativa do governo é que aumente a produção de placas fotovoltaicas no país. Essa medida ela é um bom primeiro passo, mas é preciso avançar. Ela sozinha não vai conseguir resolver todos os desafios que nós temos para trazer a fabricação para o Brasil, para que com isso a gente consiga construir uma cadeia produtiva em vários elos nacional e que ajude então a fabricar equipamentos com preços cada vez menores, cada vez mais acessíveis para a população e a sociedade. Uma carta assinada por grandes nomes da tecnologia mundial pede uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. O temor é que o rápido avanço de programas como o ChatGPT possam oferecer riscos à segurança virtual em escala global. O receio de que as máquinas possam dominar o homem é antigo. Há 55 anos, no cinema, a inteligência artificial deu vida própria a um computador de bordo que controlava uma espaçonave. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, um clássico de Stanley Kubrick, de 1968. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. As máquinas também foram responsáveis por começar uma guerra em O Exterminador do Futuro. Essa visão apocalíptica da relação entre seres humanos e máquinas não é mais tão papo de cinema assim. Um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos do setor de tecnologia assinaram uma carta aberta que cita potenciais riscos para a sociedade. Deveríamos desenvolver mentes não humanas que eventualmente fossem mais espertas e nos substituíssem? Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Questiona o documento. Entre os signatários estão Elon Musk, dono do Twitter e fundador da SpaceX,
e Steve Wozniak, cofundador da Apple. O que eles pedem é uma pausa no desenvolvimento avançado de inteligência artificial até que protocolos de segurança sejam desenvolvidos. O que está acontecendo agora é uma revolução maior, mais profunda e mais rápida. Então, essa é a grande preocupação. Não é bem a IA tomando 100% de um lugar de uma pessoa, mas é uma pessoa que não consegue incorporar isso no seu dia a dia, ela vai ter muita dificuldade para encontrar oportunidades. Uma foto do Papa vestindo um casaco branco viralizou na internet. A imagem foi feita por inteligência artificial, o que levantou discussões sobre como identificar o que é ou não realidade. Porém, a maior preocupação é com o ChatGPT, uma nova leva de programas de inteligência artificial que buscam imitar a comunicação humana. O próprio criador, Sam Altman, disse em uma entrevista ao canal americano ABC News que tem medo do mau uso da ferramenta. Estou particularmente preocupado que esses modelos possam ser usados para desinformação em larga escala. Agora que eles estão melhorando na escrita de códigos de computador, eles podem ser usados para ataques cibernéticos ofensivos. E estamos tentando falar sobre isso. Para o coordenador do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, é impensável parar o desenvolvimento da tecnologia. Quem tem que evoluir sobre o aspecto moral, ético, e aparentemente nós estamos tendo muito poucos progressos nessa área, é o ser humano no campo da ética. A evolução não está no ChatGPT, não está no humano. A evolução agora está na interação do humano com essa ferramenta. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos com a entrevista. Vamos receber no estúdio o professor da Faculdade de Computação da UFO, Flávio de Oliveira, para falar sobre a tecnologia 5G e as redes do futuro. Eu te espero. Na maioria das vezes, a escala de violência contra a mulher vem em fases. Começa com um homem tenso e irritado sem motivo. Depois tem a explosão do agressor, que se realiza em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Na fase 3, o agressor se mostra arrependido e começa um período chamado de lua de mel, que, quando finalizada, volta para a fase 1. Nesses momentos, a mulher vai de uma sensação de incapacidade diante da situação até a vergonha e o medo. Na tentativa de não ser julgada pela sociedade, dá uma nova chance ao agressor. Mas é importante saber que o ciclo vai se repetir, independente do que o agressor disser. A mulher e quem presencia atos de violência contra ela, mesmo que seja algo brando, devem denunciar. Uma medida protetiva pode afastar o agressor, porém, muitas vítimas são mortas, mesmo com esse aparato legal. Por isso, é extremamente importante ter uma boa rede de apoio, que vai ajudar na recuperação física, psicológica, moral e até financeira dessa mulher. O acompanhamento psicológico é necessário para que a mulher em situação de violência entenda que a culpa pela agressão sofrida não é dela e que ela pode conseguir sua vida de volta, longe da violência e do abuso. E quando se tem filhos envolvidos, eles precisam igualmente desse suporte. Se um homem interfere no seu modo de vestir, se ele quer controlar os seus hábitos, se ele te humilha e te desqualifica em público, se ele quer interferir nas suas relações sociais, isso não é amor, isso é abuso. O Brasil evoluiu no combate à violência de gênero nos anos 2000, a partir da Lei Maria da Penha, de 2006, e outras políticas públicas, como a Lei Carolina Dickmann, de 2012, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Ou ainda, a Lei do Minuto Seguinte, de 2013, que oferece garantias a vítimas de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre os direitos das mulheres. Em 2015, a Lei Joana Maranhão alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes, que passaram para 20 anos.
E por último, mas igualmente importante, a Lei do Feminicídio, também de 2015, que prevê o ato como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A UFO deu um passo importante e inovador com a criação da CP Mulheres. Realizar uma mudança nesse cenário não acontece sem educação, comunicação e fortalecimento das mulheres. Fiquem atentos às atividades da comissão. Participe da rede e ajude a erradicar e combater o abuso e a violência de gênero. Esta é uma campanha da CP Mulheres da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos de volta com o informativo TVU. Vamos acompanhar agora a reportagem O que são as redes do futuro. Confira. Imagine um mundo em que você pode sentir cheiros e toques pela internet. Um mundo em que você pode viajar e conhecer diversas localidades sem sair do lugar. Parece uma coisa de filme, não é? Mas esta realidade está bem mais perto do que se imagina. E uma pesquisa desenvolvida na UFO está ajudando a construir este futuro. É um projeto, chama Brasil 6G, é financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Existem várias instituições, inclusive aqui em Minas Gerais ele é coordenado pelo Inatel, que é também uma instituição mineira, E a gente está participando desse projeto porque a gente tem uma longa tradição e história nisso. A gente começou a olhar para essas redes do futuro, Como eu te disse, ainda em 2012, 2010, 2012 a gente teve um projeto que foi financiado pelo governo europeu, pela Comissão Europeia, que começou o financiamento dessa infraestrutura que vocês estão vendo aqui. Flávio trabalha com pesquisas das redes do futuro desde 2010. E ele explica que o G na nomeação da rede significa geração. E com isso, cada geração possui as suas especificidades. A rede 1G foi a primeira, e foi ela que possibilitou a ligação por celulares móveis. A 2G trouxe os SMS. Já a 3G foi capaz de possibilitar o acesso à internet e TV pelo celular, além da realização de chamadas de vídeo. O 4G trouxe os serviços de jogos e o acesso à nuvem. Agora, a rede 5G é a que permite a conexão sem fio de outros dispositivos à internet, o que possibilitou a existência de casas conectadas e inteligentes. E apesar do 5G ainda estar sendo implementado em alguns lugares do país, as pesquisas sobre o 6G já estão em andamento. O 5G vem para dar uma nova, vai trazer novas capacidades, mas essas gerações não param. Então, nesse momento nós estamos fazendo a pesquisa da próxima geração, que é o 6G. O que é o 6G? É a próxima geração das redes móveis. Então essa pesquisa está começando em vários locais do mundo e a gente aqui no Brasil está bem, vamos dizer assim, estamos ali junto com outras frentes mundiais nesse sentido, caminhando nesse sentido. Com os estudos sobre a rede 6G, o projeto analisa também as possibilidades que se abrem para a sociedade com esta tecnologia. Hoje, pelas redes, a gente consegue falar com uma pessoa que está à distância, eu consigo ouvir, mas veja que existem outros desafios, outros sentidos. Aí a gente pode pensar no tato, no olfato. São outros sentidos que a gente pode explorar e melhorar, no fundo, a experiência. A tecnologia evolui e as redes vão evoluir para suportar tudo isso. Aquele outro exemplo que eu te dei, de você fazer uma cirurgia, por exemplo, onde o cirurgião está remoto, pode estar em qualquer lugar do mundo, por exemplo, e o paciente está aqui em Uberlândia. As redes precisam garantir isso. Então veja que eu preciso de ter capacidades diferentes do que eu tenho hoje. Então a evolução cada vez mais é que essas redes, tanto redes móveis quanto as redes de computadores, elas vão evoluir para suportar essas diferentes necessidades ou requisitos das diferentes aplicações. Essa é uma área que, na realidade, traz uma profunda transformação na nossa sociedade. Muito do que a gente vai ver no futuro, carros conectados, coisas desse tipo, vão existir por conta dessas redes. Vamos agora para a entrevista, falar sobre a tecnologia 5G e as redes do futuro com o professor da Faculdade de Computação da UFO, Flávio de Oliveira. Boa noite, Flávio. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Sara. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Uberlândia é uma das pioneiras em pesquisa sobre tecnologia 5G e eu gostaria de saber, para as pessoas que estão nos assistindo, elas querem ter acesso a essa tecnologia, o que elas devem fazer?
Bom, essa questão da gente ter esse pioneirismo é um pouco característica do cenário que a gente vive aqui, né? A gente tem em Uberlândia, na realidade, algo que é muito interessante. Nós temos um operador de redes que está aqui na cidade, né? Que a sede é aqui, e isso é muito rico. Isso acaba muito do pessoal, vamos dizer, que saiu da UFO, fez engenharia, fez computação, está no operador, né? Esse operador participando. Então, isso aqui, na realidade, cria uma situação muito propícia para diversos cenários e eu posso te dizer, né, a gente tem poucos lugares no mundo que a gente consegue conectar tantas coisas igual aqui em Uberlândia para poder fazer essa evolução das redes. Então, por isso que a gente tem conseguido, né, trabalhar junto com parceiros internacionais nessa linha, né? Em relação à tecnologia 5G, né, então assim, nós estamos falando aqui de uma evolução. 5G está sendo lançado agora, mas nós já estamos falando da próxima geração. Já vamos falar agora, né, do 6G e isso não para, né? Depois do 6G, o que vem? Né? O pessoal tem até falado em XG, ou seja, são várias, né, gerações. E aí é como ele explicou, como ele indicou na reportagem. Essas gerações elas acontecem a cada 10 anos, né? Então por isso que nós tivemos em 2010 4G, 2020 agora o 5G, então 2030 é esperado o 5G, aliás, o 6G. Então veja, atualmente muita gente ainda está no 4G, mas nós já temos aqui em Uberlândia, né? Na verdade Uberlândia foi a primeira cidade do Brasil a ter a rede 5G funcionando. Né? Isso aconteceu logo depois do leilão, que aconteceu praticamente no mês seguinte, nós já tínhamos 5G funcionando em Uberlândia. Agora a gente teve uma nova evolução agora, que é a possibilidade do 5G com as novas bandas que foram leiloadas e que são de cobertura, né, nacional e que vão estar disponíveis na cidade também. Então, as pessoas elas não estão percebendo isso, né, porque isso vai acontecendo, não é, ao longo do tempo. Mas vai ocorrer uma revolução do 5G. Hoje em dia, você precisa de ter um telefone que suporta, né? Mas a maioria dos telefones dos celulares novos, se você for comprar hoje, ele já suporta o 5G. Né? Mas pode ser que o seu telefone ainda não suporte. Então, é necessário fazer a troca. Na verdade, os nossos smartphones, eles suportam as várias gerações. Né? Eles são compatíveis. Essa é uma da história. Né? Então, veja, quando a gente fala nas redes do futuro, parte dessa evolução ela acontece muito nas redes móveis, que é o que a gente sente nos nossos smartphones, né? Então, isso acontece de uma forma sistemática, né? É evolutivo e vai mantendo a compatibilidade. Então, no fundo, o seu telefone ele tem ali capacidade de acessar o 3G, o 4G, o 5G. Quando vier o 6G, vai acrescentando e isso vai agregando, né? Essas redes elas ficam ativas à medida que tem cliente, que tem gente funcionando, mas à medida com o tempo ela pode ser desligada, vamos pensar assim. Aí, num determinado momento, o 3G não vai funcionar mais, ou um G já parou de funcionar, e isso vai acontecendo de forma gradativa, né? Então, assim, nesse momento, a gente tem o lançamento do 5G, as pessoas estão começando a usar, mas elas vão ainda sentir, talvez, não muita diferença, que é a mesma coisa quando começou o 4G, né? Porque uma das coisas que faz a diferença nessa história são as aplicações que você tem. Quais serviços você pode usar? E quais são os serviços que a gente pode usar com o 5G? Então, quando a gente pensa no 5G, na realidade ele foi pensado para atuar tanto, vamos dizer assim, do ponto de vista das pessoas usando, mas também das empresas. Então nós podemos pensar numa gama bem maior de serviços. Coisas do tipo gigabytes in a second, ou seja, você baixar um vídeo muito rapidamente, um arquivo, né? Então, às vezes, você está aqui no seu celular, você hoje está trabalhando você tem um arquivo que está na nuvem, você precisa baixar ele para fazer uma edição local, por exemplo, e aquele arquivo demora para baixar, mesmo você estando num 4G. Então, essa experiência vai melhorar muito, porque o que acontece? De certa forma, a tecnologia vai ficando mais complexa, né? Então, você está com um filme, né? Um filme, por exemplo, os vídeos estão evoluindo a qualidade, né? Então, você tinha o Full HD, né? Depois você tem 4K, 8K, você já tem as televisões. Os arquivos são muito maiores. Então, se a rede não evolui, a sua experiência vai piorando. E aí você não consegue fazer uso. Mas isso eu estou falando do ponto de vista da tecnologia para as pessoas, né? Então, novos serviços devem surgir, experiências, por exemplo, com jogos, né, em alta resolução acontecendo na rede móvel, né? Isso eu estou falando do ponto de vista das pessoas. Mas existem também do ponto de vista da indústria, né? A questão de, como a gente falou, de carros conectados, né? da internet das coisas, ou seja, de você poder ter dispositivos auxiliando a controlar casas, a controlar indústrias,
pode ser na agricultura. Então, a rede já foi pensada para agregar essas funcionalidades. E o 6G ainda vem para ampliar isso mais ainda. Né? Então, assim, a gente tem hoje, né, por exemplo, é muito fácil da gente entender o impacto que essas gerações têm. Faça a seguinte experiência, pega o seu telefone celular e você tem como deixar qual geração que está funcionando. Deixa só o 3G. Você vai ver que nem aplicações básicas, de você mandar uma imagem, uma foto, você vai ver que vai ficar ruim a experiência. Mas se você coloca o 4G, não, aí você já tem a experiência que você tem atualmente. Né? Então essas gerações fazem muita diferença. E essa experiência também se modifica na parte quando a gente vai falar dos sentidos humanos aplicados a essa tecnologia. Isso é fantástico, porque assim, tudo isso que a gente está falando, né, das redes, das comunicações, elas surgem porque nós comunicamos, é básico nós comunicar. E a tecnologia, ela nos empodera, ela nos dá a capacidade de fazer algo que a gente não consegue. Né? Então, um exemplo simples, não tem a ver com comunicação, mas eu posso ir daqui para São Paulo a pé, andando, né? Vou chegar lá 1 hora, né? Pode demorar dias, semanas, mas eu chego. Eu posso ir de carro em 8 horas, posso ir de avião em 1 hora. O que é isso? É a tecnologia me empoderando. Então, as redes, de certa forma, elas permitem, né, que vocês, então, por exemplo, vocês podem me ver aí, é uma tecnologia, vocês estão me vendo, me ouvindo. Né? Nas redes a gente consegue comunicar, ou seja, você consegue me ver, aí eu consigo também te ver e a gente se fala. Então essa experiência ela começa, né, lá de transmissão de texto, lá com o telégrafo, e hoje a gente tem vídeo, voz, né, dados, uma coisa simultânea, mas isso ainda a gente precisa melhorar muito essa experiência. Porque a experiência que a gente tem é a experiência do mundo real. E o que a gente tem, vamos dizer, é uma capacidade limitada. Né? Então, imagine que eu pudesse estar aqui nessa cadeira onde eu estou, né, e percebendo você aí do meu lado, né, no volume, né, e aí, com a questão de você evoluir os sentidos, você cai num novo nível, né, de possibilidades, de aplicações que vão avançar muito. Né? Então, imagine, por exemplo, eu estou participando de vamos pensar na educação, no ensino, imagina a revolução, eu estou participando de uma aula, por exemplo. Imagina uma aula onde eu estou ensinando uma técnica cirúrgica. Se eu for fazer isso usando a tecnologia que a gente tem hoje, vai ficar bem restrito, percebe? Sim. A experiência do sujeito que está assistindo essa aula vai ser muito restrita, porque você está mostrando detalhes. Agora imagine se eu tivesse uma capacidade de sentir, de imersão naquele ambiente, como se eu estivesse naquela sala vendo a coisa acontecer. Né? Então isso são exemplos de experiências que os nossos outros sentidos vão ser tocados pelas redes. Então às vezes vão permitir, além de questão de tato, né, questão de olfato, e são novas experiências. Né? Isso tem a ver muito com, não só, né, você pode ser explorado de várias formas. Então, isso tudo é um caminho a ser trilhado. Né? Então, a pesquisa vem nesse sentido. E falando sobre pesquisa, a tecnologia 5G está sendo implantada hoje em dia, mas já tem pesquisas para a tecnologia 6G, né? Como o projeto da UFO, Exatamente. Brasil 6G. Então, assim, como essa pesquisa ela é sistemática, né, esse trabalho é sistemático, o mundo, depois que, vamos dizer, que lançou agora o 5G, já a parte da academia, né, é claro, a indústria está trabalhando ainda. Inclusive o 5G ele ainda vai sofrer evoluções, ele não está finalizado, é evolutivo. Né? Mas, à medida que isso acontece, na academia a gente já começou o processo, né, de pensar nas novas gerações. E a próxima geração é o 6G. Então a gente tem um projeto hoje que é financiado pelo governo brasileiro, né, diversas instituições brasileiras participando. Né? Aqui em Minas Gerais nós temos a UFO e o Inatel, né? Inatel é quem coordena esse projeto em nível nacional, mas é um projeto assim, importante porque a gente consegue, vamos dizer, de certa forma, no âmbito da academia, no âmbito da formação de pessoas, está trabalhando com o que tem de mais moderno em tecnologia e também o que? A gente consegue trabalhar de uma maneira articulada com parceiros internacionais. Então esse trabalho é feito no Brasil, mas em cooperação com diversos parceiros internacionais. Isso, de certa forma, nos coloca, né, numa posição importante de auxiliar no desenvolvimento dessa tecnologia. E uma coisa interessante, Sara, é o seguinte, cada vez mais essa tecnologia, esse mundo das redes, ele é um mundo que é meio fechado, com poucos fornecedores, mas cada vez mais é um mundo onde componentes de software estão entrando e a tendência é que esse mercado vai expandir muito. Ou seja, são possibilidades que a gente tem
de ter pessoas trabalhando em áreas, né, que você precisa de ter pessoas qualificadas e isso é muito bem-vindo, né? Isso significa crescimento econômico, né? Melhoria. Então, um projeto como esse é muito rico, né? Um projeto que está bem estruturado, né? Esse projeto tem acontecido, ele teve 1 ano, a primeira fase de 1 ano, nós estamos agora na segunda fase de 2 anos e ele deve prosseguir aí, porque a gente tem uma janela de tempo aí para trabalhar nisso, né? Mas note que isso, né, quando a gente pensa no 6G, a gente pode pensar em coisas do tipo, por exemplo, imagine o que a gente tem de cobertura hoje. A tendência é que a gente vai ter vamos dizer, o que a gente chama de uma cobertura extrema mundial. Imagine em qualquer lugar que você está, você poder estar conectado. Isso é algo que ainda não temos, né? Uma outra coisa, imagine a tecnologia auxiliando, por exemplo, a questão de segurança. Você ter zonas onde você tem monitoramento, onde você tem, vamos dizer, uma segurança que, de certa forma, está invisível, assim. A tecnologia, você está imerso, né? São exemplos. A própria indústria, né? Muita coisa para acontecer, né? Com questões, por exemplo, né? Do que a gente chama de a internet tátil, né? Isso tudo são evoluções que vão mudar a maneira como a gente se relaciona com a tecnologia. Porque, no fundo, se a gente olhar bem, né? Vamos voltar 10 anos, 20 anos no tempo, né? O que mudou nesse período é uma mudança muito grande, né? Ou seja, a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. E não só evoluindo muito rapidamente, como também sendo adotada muito rapidamente. Isso é exponencial, de certa forma. E essa evolução também se apresenta nos cursos, né? Como o curso de computação da UFO se modificou no decorrer desses anos, se adaptando também a essas tecnologias? Vamos dizer assim, os cursos em si, quando a gente fala computação, né, o curso, ele de certa forma, ele te dá uma visão básica, né, vamos dizer, conceitos básicos, e agora, eu acho que esse papel ele é muito importante na pós-graduação, ou seja, a gente tem a graduação, onde a gente lança essas bases e, eventualmente, a gente já atrai, ou já envolve o pessoal da graduação nesses projetos, que é muito rico, né? Mas depois, na pós-graduação, a gente consegue dar aquela profundidade maior, né? E como eu te falei, essa área de telecomunicações, né, até pouco tempo atrás era uma área assim, muito específica, né, muito fechada e que tinha muito pouco de computação em si, mas cada vez mais a computação ela está embarcando nisso, como ela está embarcando em quase todas as nossas áreas. Então o curso, de certa forma, né, na pós-graduação e nessa interação da pós-graduação com a graduação, gera algo muito rico. Né? E aí o que acontece? No final das contas, o pessoal que é formado aqui sai com uma capacidade já melhor para entender tudo isso, contribuir com a nossa sociedade, com o conhecimento que ele adquire aqui dentro. É uma eterna evolução, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso informativo. Uma boa noite. Eu que agradeço, estamos à disposição e muito bom poder estar aqui conversando, que é um assunto que eu tenho certeza que muita gente é aficionada e gosta muito, né, de usar a tecnologia, porque, como eu disse, ela nos empodera, ela realmente pode ajudar a nossa sociedade. Existem os aspectos, né, que às vezes pode ser explorado de uma maneira não muito boa, como a gente estava mostrando ali, mas a gente também tem muitas ótimas possibilidades de uso e de exploração disso. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Obrigada pela companhia e boa noite.